Boa noite, estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá bacana. Tá me ouvindo também? Boa Pronto, tá noite a todos bacana. aí que já estão entrando, né? Tá. Bom, eu vou começar então fazendo uma brevíssima apresentação, aí cada um de vocês também pode complementar, né? Primeira live aqui, para quem já me conhece do canal Biblioteca de Babel no YouTube, estamos fazendo aqui a primeira live então no Instagram sobre a temática nossa é poesia, né? É mais ou menos sobre o cenário poético hoje, a influência da contracultura, do modernismo, né? Os bons e os maus sintomas que, de repente, desenhou todo esse cenário até os dias de hoje. Então, convidando aqui o Francisco Gomes e o Bruno Baker para falar sobre isso também. O Francisco quer começar já a dar se apresentar ao pessoal, já dar uma palhinha aí? Fica à Ótimo, vontade. valeu. Pessoal, primeiramente, boa noite, tá? Todos que estão aí presentes. Agradecer aí o Matheus pelo convite. Na verdade, foi um autoconvite de todos, né? A Exato. gente chegou, né? A gente chegou Então, assim, e Exatamente. agradecer, né? Porque foi justamente graças ao Bruno que a gente se teve o contato, né, Matheus? Então, o Bruno, ele foi o Exatamente. leitmotiv, né? O fio Foi. condutor dessa O parada toda aqui, catalisador. né? Exatamente. Então, pessoal, é agradecer, tá? Eu me chamo Francisco Gomes, eu sou poeta, né? Há um tempinho aí eu estou na poesia, estou lançando o meu quinto livro de poemas, tá? Que é O Outro Universo Outonal, que é este aqui, saiu pela Caravana Grupo Editorial, com a editora mineira, tá bom? E é isso, então vamos bater um papo, né? Tá ok. O Francisco, você quer já começar lendo alguma coisa para nós, para o pessoal ter uma ideia do seu trabalho? Lê alguma coisa e depois a gente passa a bola para o Bruno e, Pode ser, né, e aí a gente já engrena no nosso papo, na nossa temática. pode ser. Então eu vou iniciar com o poema deste livro que eu acabei de falar, né? Que é Um Outro Universo Outonal, tá bom? Ana, Vamos lá. Do que adianta habitar lugares, coisas, se não sentes nem vives lugares, coisas? Experienciar está além do imagético contido superficialmente sintético sob as escamas das palavras. Do que adianta habitar pedras, cactos, gatos, se não povoas labirintos contidos em ti mesmo? Habito a madrugada com um materno amor, atravessado nos olhos, no corpo todo, nas lágrimas, risos, abraços, febre, calafrios. Habitar requer o inesperado, o alvorecer dos ossos, a surdez dos cantos e o sórdido dos sorrisos nos soluçosos dentes. No imediato, encolhe-se o obscuro entre murmúrios e clamores intranquilos. Tentasse habitar o obscuro, tentasse habitar o escuro das gavetas e dentro dos sapatos o vazio dos espaços. Legaram-nos os gestos previsíveis, o surto do vir a ser, o caótico engano das matizes. Habitar requer frestas nas lembranças e rachaduras nos sonhos, herdados em espólios. Habitar requer refugiar-se no coração habitar, no cantar dos galos, dos grilos, das estrelas apagando-se, no âmago áporo do novo dia. Habitar requer silêncio, sem pressa, sem presságio, sem salve-se quem puder. Requer sempre o ré do habitar de Snyder. Requer o brilho nos olhos opacos dos peixes em cardumes alados, aliados aos balés de Stravinsky. Do que adianta habitar das proximidades? Apesar da distância do lugar mais ermo, ou, ao navegar a esmo, longe de tudo, é abraçar o nada, ao exilar-se no mim mesmo. Habitar requer extremos, ambiguidades e dualidades.
requer a firmeza, a calma da pedra, na água e na terra. Requer ápice em si. Habitar não está fora nem dentro, está nas fronteiras, quando um salto no tempo traz plenitude e equilíbrio feito pluma ao vento. Uau! Isso aí. Êxtase. Valeu. E o legal disso aí também, da escrita do Cleison, né, que essa visão imagética através do habitar na cidade, porque aqui muitos poetas, eles rehabitam de uma forma pastiche, né? E aí o Cleison, quando eu não estava envolvido aí nesse processo quando ele começou a fazer esse livro, mas aí eu sinto essa coisa do pulso, né? Isso. Pela cidade. Isso né? aí. Que a cidade tá merecendo essas vivacidades poéticas, né? Desnudar-se. É necessário. É isso aí. É isso mesmo. Perfeito. Bacana. Brunão, bola contigo aí. Manda ver. Fala um pouco aí da tua obra, do teu trabalho, pessoal. Cara, eu dessa vez eu não trouxe nem meus livros, tô com uma preguiça do caralho ali de pegar, mas aí tudo bem. Tranquilo. Vamos, é de boa. Eu optei hoje. Não, pois eu optei hoje por ler. Não, pois o bom é essa loucura existencial. Nada sartreano. Me chamo Bruno Baker. Sou aquariano intempestivo, chato, gosto de jazz, de blues, geração beat, Cleison, Evaldo, Arnaldo Albuquerque, é tudo junto e misturado. E falando agora dos meus livros, o Cleison foi uma das primeiras pessoas a acreditar no meu trabalho. Só que tem uma pena que o pessoal me conhece por Francisco. Lembrando, pessoal, ele tá falando Cleison, mas é o Francisco, tá? Sou eu. Baby, eu não consigo te chamar de Francisco, é Cleison. Tá bom, Francisco Cleison. Não, só pra situar o pessoal. Porque é uma coisa muito Madame Satã, né? Mas tudo bem. É isso aí. Aí, o que acontece? A concepção dos livros. Eu tenho 7 livros, o Francisco, ele editou todos os meus livros e fez todo o layout. Eu estou aí já no processo do 8º. Eu já não estava querendo mais escrever, que eu acho que escrever é uma coisa muito chata, mas ao mesmo tempo é muito... É como se fosse um despertar dos mágicos, sabe? E aí eu preparei algumas coisas aqui inéditas. Eu estou optando, quando eu estou entrando nessas lives, optar por trabalhar coisas mais inéditas. Não que eu despreze o conteúdo da minha obra, mas é porque também eu preciso externalizar o que eu estou escrevendo agora, entendeu? Beleza, então. É isso aí. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Machado. E eu gosto também, assim, temos muita coisa em comum, na verdade, né? Influência da geração beat, influência dos clássicos, né? Os grandes clássicos, que eu vejo que é a nossa base, a base de tudo. Sem os clássicos não haveriam nem mesmo geração beat ou outros movimentos que surgiram logo depois, né? Claro. E o Bruno falou que é de aquário, também sou aquariano. Fala-me, Deus. Bom, eu vou já começar com um poema que, na verdade, é um fragmento de um poema, de um livro que eu ainda não publiquei, chamado Mitos. Inclusive, acho que está com o Francisco. Está comigo. Então, eu quero ler esse fragmento. Então, é um livro não publicado. O poema chama O Amor da Casa Demolida. O que restou do amor da casa demolida são escombros, e lá dentro de seus cômodos em ruínas, vi os meus amigos se contorcerem em espírito, com cânticos de luz e sombra acorrentados pelos ombros em seus paradigmas, como se jogassem beijos de adeus de outrora, cada qual se despindo da veste dos ossos da gangrena terrena,
da película ilusória tatuada na retina de suas almas em chamas azuis, saídas da lama, banhadas, límpidas como negros cormorões se banhando ao sol do meio-dia sobre as pedras, asas estendidas em formas de cruz e um negro ônix, mostrando que a vida é um redemoinho e que tudo que não for beleza e verdade ficará para trás, porque é ninharia, entulho, ficam para trás a política dos corruptos, a religião dos hipócritas, a economia dos ditadores, a ciência dos lobistas, o dinheiro que virou cinzas da noite para o dia, o touro de Wall Street que teve sua cabeça partida ao meio pela foice de Saturno, e toda a miséria humana travestida de falsa caridade, travestida de anêmica moralidade, travestida de ideologias destrutivas, sucumbirá perto do fogo das estrelas e dentro dos caixões da fema, dentro da cova rasa e anônima, estamos vivos e mortos ao mesmo tempo, com o mar nos olhos, o sal da lágrima que você esculpiu, Newton, toda vez que se apaixonou e não foi correspondido, porque a vida é um redemoinho de astros e estrelas e derviches rodopiantes, girando, dançando entre a cabeleira desgrenhada de Deus, em cada fio de cabelo multiverso, porque o real objetivo da dança é o transe. A paisagem que o mundo vê é falsa, como é falso o cenário de nossas vidas, como é falso a segurança do dinheiro e dos bens materiais, como não é falso os lábios de anis estrelado das filhas do átomo, como não é falso o incêndio amarelo na copa dos guapuruvus, como não é falso Urano na casa do caralho, reencarnar nunca mais, Bóson de Higgs no coração sagrado do vácuo quântico, em oposição à casa das máquinas de Mamon, fabricando bolhas de sabão e homens-bombas espalhados pelo vento da vingança, bandeira do fanatismo, enquanto novos portais se abrem na serra do roncador, entre as garras do gavião arco-íris. Eu sou um fio de alta tensão desencapado e ligado no cosmo. Mas não há sangue nas veias dos homens de palha, cegos. Eles devoram a si mesmos, eles se alimentam da desgraça do mundo, eles não enxergam a bondade refletida nos olhos da baleia jubarte, suas barbatanas abraçando o oceano dos sonhos, e suas caneluras ao longo do corpo da poesia oral, e seu canto de 50 milhões de anos atrás, e outros totens. A pantera nebulosa se espreguiça na pele nova da palavra, onde o caçador tatuado se dissolve como fumaça na antiga tradição dos deuses, e a cegonha bico de sapato em vias de extinção engole a estrela da morte e regurgita seu alfabeto Jedi no horizonte de eventos. Vi os meus amigos se retorcerem em espírito, em espirais translúcidas, até alcançarem o fundo do poço da Quinta da Regaleira e trilhar o caminho do iniciado, Dante conduzindo Nikola Tesla, mestre do raio-x, do raio, dos raios, Gaio azul nidificando no olho elétrico da corrente alternada do gênio esquecido que precisava ser resgatado do monturo de cinzas da humanidade, porque o que temos agora são a explosão e as ondas de impacto da bomba de hidrogênio. Tecnologia é ter no lugar do acelerador de partículas o coração. Antes fosse o reino da ciência, a sabedoria das civilizações andinas, os muiscas, sua balsa de ouro, a lhama dourada da gnose, o conhecimento que liberta através dos verbos amar, conhecer, servir. Diante do novo milênio, à espera da restauração de uma nova casa, com a chegada do homem rúbio. É isso aí. Que injeção Valeu. de prosódia, viu? Valeu aí. Cara, me lembrou a prosódia, me lembrou aquela visão
tipo do John Coltrane, sabe? Como se eu estivesse ouvindo John A Coltrane. rítmica. Isso, sim. A prosódia bebop, né, cara? Tava aqui, já tava aqui dançando, não sei se o pessoal percebeu, Pois tava é. na cabeça. Não, eu tava aqui, ó. Também aí eu só tá. Eu penso Legal, legal demais. com Coltrane como um método para o êxtase, assim como os tambores xamânicos, né? Então é Sim, você alterar o estado de consciência de quem ouve através do ritmo, sim, não sim. apenas as palavras. Você percebe que o lance da poesia, né, quando ela é trabalhada, fica ecoando, sabe? É como se pegasse a fala, isolasse no lugar, sem som, sabe? Sem nada externo e ficasse ecoando. Tá. Essa sensação é muito interessante, muito boa. Pirei Bom, aqui, ó. Professor, quer falar então um pouco aí da nossa, entrando já na nossa temática, né? Você já tinha comentado comigo sobre uma Sim. parte do que você ia falar, pode deslanchar Sim. e Bem, a gente vai certo. É o conversando. seguinte, a gente já iniciou, né, que no caso é o seguinte, o Matheus, a gente teve a ideia, primeiramente, a gente vai começar, claro, com o fly de divulgação, né? Então, o fly de divulgação, ele, por si só, já é uma provocação, até rimou, né? Foi uma rima não proposital. Né? Então, quando você está lá, poesia, interrogou, e aí algumas pessoas perceberam, né, a antipoesia interrogada de cabeça para baixo, né? Então, esse lance já é uma provocação para a gente bater uma conversa sobre o lance, o que é a poesia e o que é a antipoesia. Se a poesia que está aí, aqui, em qualquer lugar, neste momento, de fato condiz com a poesia que o Matheus começou muito bem no início aí, em relação aos clássicos, que os clássicos eles guiam a gente, né? Sem os clássicos, mas tem gente que despreza os clássicos, né? Então a gente pode começar com esses questionamentos, né? Então, será que, esse é um questionamento, será que a antipoesia que a gente colocou, abordou aí, a antipoesia seria de fato a poesia? E a poesia que está aí, e de certa forma a gente percebe que existe uma banalização, é a poesia? Né? Então esse é um dos questionamentos que o nosso flyer de divulgação já deixa aí para a gente começar a discutir. E quem tiver pergunta ou opinar, fique à vontade. A gente está aqui para ter uma discussão bacana. Brunão, manda ver. Oi. Eu não consigo me adentrar num conceito mercadológico, sabe? É tão tal que o Cleison falou, Bruno, é o seguinte, eu sei que tu é chato pra caramba, então vamos botar aqui no Clube de Autores. E aí eu opto mesmo pelo Clube de Autores, sabe? Sim. E eu não sei até quando. Aqui em Teresina tem um problema seríssimo de muitos autores que dizem, eu sou um poeta. Sim, mas como é que seria essa questão de o ser poeta, o ser atuante? Porque aqui há mais um proselitismo, né? Exato. Não há um conceito de se trabalhar com a estética, a prosódia, né? Eu estava até comentando com o Francisco que quando passasse essa pandemia aí, vai haver vários saraus, mas assim, eu creio que vai ter muita gente produzindo, mas por puro diletantismo. Escrever e sentir a poesia é duro. Escrever é muito duro. E eu vejo que nós estamos nos encaminhando para ir contra esse próprio conceito do establishment poético, porque eu não escrevo para agradar a classe A, a classe B ou a classe C. É isso aí. Eu escrevo para quem quer, ou seja, se nutrir e se suicidar com um contexto poético, porque eu tanto falo de sexualidade, como eu falo da dessacralização do corpo, do amor universal, entre essas coisas. E eu acho interessante essa tônica discursiva para a gente poder mesmo, não ficar elencando, esse cara é um filho da puta, não. Isso. A gente tem que quebrar as ideias, né? O conceito dessas ideias, porque
é que nem aquela frase do Milô, eu desconfio de todo idealista que lucra com seus ideais. Exatamente. É isso aí. Tem uma frase do... Continua. Sim, aí não. Aí eu queria só, quando você terminar a sua fala, aí eu queria só ler um texto meu, porque vocês me excluíram. Como assim? Entre aspas. Não, porque vocês não leram o texto aí eu não li. Não, entendeu, né? discordo. Você passou a bola pro Matheus. É. Ele esperou você ler o texto. Não. Eu vou botar a peruca aqui, vai. Bom, como o próprio Roberto Piva, né? Basta de poesia ou religião que não conduz ao êxtase. O que lembra também de um poema do Manuel Bandeira, né? Estou farto daquela poesia bem comportada e assim por diante, né? Então, já tem uma ligação, já tem uma tradição, ainda que meio, não sei se consciente ou não, mas que estão se apoiando nas referências de uma tradição, né? E, assim, eu vejo o cenário... A questão que eu vou colocar, a provocação que eu vou colocar é o seguinte: o cenário que nós temos hoje, ele não surgiu do nada. Houve todo um processo. Claro. Então eu vou começar a partir do modernismo, tá? Então o modernismo, ele nos deixou, ele vem se apresentando com bons sintomas e maus sintomas, tá? Então a poesia, porque qual é o valor do modernismo? O modernismo, ele foi muito mais do que necessário, ele surgiu na época certa, porque a poesia ela já estava se desgastando, né, desde o parnasianismo, o simbolismo, precisava de um novo alento, e o movimento modernista veio para dar esses novos ares, inclusive para exprimir o espírito daquela época, das grandes mudanças, né? E eu creio que os 3 pilares que inauguraram a modernidade na poesia foram Arthur Rimbaud, Walt Whitman e Emily Dickinson, né? Agora, deixando as formas tradicionais em prol de uma nova estética, sempre moldada por um espírito renovador e moderno, tá? Aqui no Brasil, o marco inicial, né, é a chamada Semana da Arte Moderna. Isso, de 22. Que o modernismo veio com força, né? Do dia 22 de fevereiro. E de todos os poetas, os artistas, né, mas vamos falar dos poetas, houve aqueles que se destacaram e caíram no gosto popular. Então tem Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira. Então essa é a primeira fase do modernismo, é a mais escatológica. Eles vieram destruir aquele desgaste, porque estava se fazendo poemas, né, salvo raríssimas exceções, todo dentro da forma, ok, mas o conteúdo estava muito batido, estava muito... se perdia na forma e a forma ficava aquela casca vazia, é como um ovo podre, tem a forma, está dentro da forma, mas o que tem dentro está podre. Então, o que se percebia é que tinha mais uma preocupação com a forma, né? Na verdade, a poesia nem já estava ficando de lado. Então, tinha poema, mas não tinha poesia. Exato, e essa é a grande importância do modernismo. Agora, eu creio que um dos sintomas mais nocivos que herdamos do modernismo foi a imagem da decadência no lugar do arquétipo do herói. Por exemplo, eu creio que talvez seja em Macunaíma o maior exemplo de que a era dos heróis, ainda que herdados de outras culturas, deram lugar aos canalhas, né? E eu não estou falando do anti-herói. O anti-herói é outra história. Então, o povo brasileiro, ele tem uma carência de heróis, nos faltam referências míticas, né? Então, o que nos foi oferecido pelo modernismo é a figura patética de um Macunaíma, só equiparada, ao meu ver, à figura associada do Zé Carioca, que serviu para ser referência desde cedo, na nossa infância, como a imagem do nosso povo. Então, dessa vez, deixamos que os americanos nos retratassem com a imagem de um totem que simboliza a tagarelice e a imitação, visto que o brasileiro, como um papagaio, ele só repete o que aprende de pior e tagarela por não saber o que dizer, tá? O que, aliás, combina muito bem com os pretensos poetas da atualidade, que se sentem poetas, tá ok?
Então, o arquétipo do herói, muito bem explicado pelo mitólogo Joseph Campbell, tem um papel ontológico a cumprir, uma jornada que ele precisa cumprir para compartilhar os seus aprendizados com o seu povo. Então, a pouca referência que tínhamos desse arquétipo foi, em parte, destruída em nosso imaginário, graças a certos arroubos revolucionários. E o remendo ficou ainda pior. Então, boa parte dos autores modernos nos ofereceram a liberdade, porém sem a responsabilidade do fazer poético, do pensar poético. Então, a modernidade, ela tinha que matar apenas o carrapato, mas para isso acabou matando a vaca inteira, entendeu? Então, um dos poucos que se salvaram, ou que salvaram a modernidade na poesia, foi o Manuel Bandeira, que, aliás, explicou muito bem a diferença dos desafios da poesia livre, dos versos brancos, dos versos sem rima. Então, muita gente pensa que fazer poesia livre, com versos brancos, sem rima, é fácil. Na realidade, é muito mais difícil do que fazer poesia com as antigas formas. O Manuel Bandeira diz o seguinte, olha, fazer poesia com as antigas formas, com métrica, com rima, você tem uma referência, você tem onde se apoiar. Agora, se tiram essas referências, você não tem nada. Você vai ter que criar do nada um poema, mas o desafio acaba sendo muito maior. Não é? Então, esse é um dos pontos. Assim, finalizando quase. Então, aí vem depois o pós-modernismo e tal. Nós temos aí, então, um momento em que o modernismo vai tentar definir os novos rumos da poesia. Aí tem Cecília Meirelles, que, para mim, é a grande dama, né, da poesia. Tem o Drummond de Andrade e o Vinícius de Moraes, que são os mais conhecidos e caíram no gosto do povo. Tá? Com relação ao Vinícius, eu tenho a mesma opinião do João Cabral de Melo Neto. Tá? O Vinícius, com seu casamento com a Bossa Nova, com a MPB, ele acabou deixando de lado a oportunidade de ser o nosso maior poeta para se contentar em ser apenas o poetinha da música popular brasileira. Tá? Assim, Vinícius era tão bom, tão genial, que onde ele colocava a mão, melhorava. Então ele melhorou toda a parte da Bossa Nova, da música brasileira. Porém, ele não recebeu nada em troca, ele não cresceu com isso, ele só doou. Se ele, como o João Cabral de Melo Neto considerava, se ele ficasse e se mergulhasse, se entregasse apenas como poeta, né, se trabalhasse a poesia dele, ele ia se tornar assim, talvez o grande poeta da nossa história ou do nosso tempo, tá certo? E o Drummond, eu uso isso como Drummond também. O Drummond, ele foi responsável, em boa parte, por fazer muita gente acreditar que era poeta, ou que a poesia é coisa fácil de se fazer. Da mesma forma aconteceu com Fernando Pessoa, que o próprio João Cabral de Melo Neto também citou, que apontou o poeta português de facilitar esses poetaços do que existe hoje em dia, né, que se consideram poetas. Tá? Então, aí é que está. O grande talento de Drummond e de Pessoa foi fazer com que a poesia, essa árdua labuta, se parecesse com a coisa mais trivial. Muita gente pensou, escrever poesia parece tão fácil, eu também quero ser um Drummond, eu também quero ser um Pessoa. Então, acabou deixando de lado a questão da labuta, do trabalho árduo que se tem por trás e que ninguém vê. Entendeu? E agora sim, com as gerações passadas havia um pensar poético, um pensar crítico. Hoje não existe mais isso, tá? Então não existe mais, assim, salvo raríssimas exceções, não há mais crítica literária hoje como havia 50 anos atrás. E veja, as novas gerações de indivíduos que se sentem poetas não admitem a crítica e se agarram no politicamente correto e, ao serem questionados, ao serem colocados à prova, fazem bentinho e se vitimizam
assim, os mais coléricos acabam até te cancelando, te chamando de qualquer coisa, tipo fascista e coisa do Adoro uma tipo. cancelação. Então hoje, só para finalizar, hoje Vou te nós cancelar, Bruno. Vou te cancelar. Adoro. Hoje nós temos uma fauna de indivíduos que se pretendem poetas, e entre as espécies nós temos aqueles que se sentem haikai e que basta alinhar 3 versinhos para se ter um haikai, tá? Há também a espécie curiosa dos revolucionários que se dizem lutar contra o sistema, contra a opressão, mas que postam foto nas redes sociais gritando: viva a ciência, viva o SUS! Esses são aqueles que mais estão atrelados ao sistema, são os empregadinhos do establishment, do politicamente correto. E A poesia a serviço do sistema. Eles nem percebem esse grau de sonolência, entendeu? E, no geral, salvo exceções, o que tem se oficializado hoje como poesia, como bem disse o Francisco, o que tem se oficializado como poeta são, na verdade, boleiros adocicados com seus cremes sentimentais e sua estética hidrogenada. Né? E como diz na música do Camisa de Vênus, né? Tudo tão legal, de se admirar, tudo alto astral, acho que vou vomitar. Então é isso que nós temos. Tá? Então há uma triste confusão também com a crítica social e com a militância. O Baudelaire ele já dizia que um poeta ele é um crítico social nato. Porém, para ser um crítico social de fato, o poeta não pode estar amarrado por ideologias, sejam elas quais forem. E por aí a crítica social se tornará militância. Ou seja, quando o poeta critica tudo, menos a sua própria bandeira, pois a considera acima da verdade e acima dos erros, como a personificação da perfeição, eles cometem um grande erro. Então, só que a perfeição que eles buscam, nesse caso, ela é sempre criminosa. E ao se tornar militante, o poeta deixa acorrentar pela sua ideologia. E a partir daí eu pergunto, como ser uma antena da raça? Como é que um indivíduo desse vai se tornar uma antena da raça? E atualmente eu vi professoras universitárias, professores, que orientam seus alunos, num curso de professores, a rasgarem livros que contenham dados biográficos sobre os autores. Quer dizer, o contexto histórico biográfico é completamente descartado. Mas eu pergunto, como é que vou entender com profundidade, por exemplo, a Divina Comédia sem conhecer o contexto histórico do seu autor? É isso tá? aí. Como entender a obra de Joyce ou Dostoiévski em profundidade, por exemplo, sem conhecer a biografia desses autores? E o estudo literário tem se transformado em um caldeirão de relativismo em que tudo é permitido, inclusive recriar a biografia do seu autor. É por isso que hoje há uma tendência crescente, eu venho observando, entre escritores e professores, de interpretar as grandes obras segundo o seu viés ideológico, tentando colocar o autor e a obra dentro das suas caixinhas ideológicas, o que é mais que uma grande falta de respeito, acaba sendo criminoso com a literatura. Eu já vi live de mestres de literatura, de professores de academia, falando que Joyce era um super socialista. Só que o próprio Joyce foi criticado por seus pares por não se envolver nas questões políticas do seu tempo. Então, o próprio o que esse pessoal está fazendo? Aí, novamente, eu me lembro daquela outra música do Camisa de Vênus que diz assim: para que escolas e faculdades não há nada para aprender? Eu já não vejo, eu já não penso, já não consigo escrever. Não há mais festas, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Então é isso. Eu termino a minha colocação dessa forma. Concordo plenamente. Fala aí, Cleiton, pode falar. Não, tinha umas falas dentro dele, mas é para não interromper, né? Eu acabei me perdendo aqui, porque... o fluxo, né? Então, assim, cara, sobre o lance que você falou aí da questão das biografias. Por exemplo, recentemente teve um cara aqui no Instagram, ele mandou uma coisa para mim, eu tinha postado uma coisa sobre Ezra Pound, né? Que eu gosto muito, admiro muito Ezra, gosto do caralho. E o cara falou, cara, tu gosta de fascista. Eu, porra, doido, esses caras estão vivendo em que mundo, mano? Eu quero saber. Eu quero saber onde é que esses caras estão vivendo, velho. Aí o cara tem uma foto do cara, sei lá, algum escritor, sei lá, comendo o bode,
Aí fala, tu é nordestino. É como se o cara associa, sabe, certas coisas que não tem nada a ver. Então, assim, cara, então, assim, sobre esse lance da poesia, agora, lembrei, veio aqui, a primeira observação, quando você falou lá que o Cabral, né, falou que foi com o Drummond ali e tal, que deixou essa concepção de poesia ser algo fácil e tal. Cara, não é discordando, mas assim, eu vou falar de vivência, né? Quando eu era moleque na escola, não sei se algumas pessoas tiveram essa percepção quando estudavam, quando era moleque, tinha afinidade com literatura. Quando eu pegava no livro, aí tinha lá na área de literatura, né? Era poema piada. Sim. Na minha concepção e da galera que eu conheço, aquilo ali para mim que avacalhou a poesia, sabe? Aquele momento ali que todo mundo podia ser poeta, entendeu? Eu vejo mais assim, porque o Drummond, ele tem várias declarações, inclusive tem uma que ele fala, né, que fazer poesia é coisa séria, né? É até bem conhecido isso que ele fala, ó, não é simplesmente uma dor de cotovelo e tal. É um compromisso social, né, cara? É um compromisso, é uma necessidade, que é o que a gente sempre fala, né? Que para você ser poeta não está ser, né, uma necessidade. Mas a gente vive um contexto que a gente também pode... O que a gente está fazendo aqui é que eu gostaria que o pessoal entendesse que a gente está abrindo essa live, não é para lavar roupa suja e não é para apontar o dedo que fulano ali não é poeta, que isso não é poeta. É um questionamento que a gente está fazendo sobre a poesia que está sendo materializada no hoje. É isso. E o que a gente vê nas redes sociais, que isso também é fruto das redes sociais, né? Exatamente. As redes sociais, elas ampliaram as coisas, facilitaram, isso cai numa banalização, né? Então, a discussão é para a gente chegar nisso aí. A gente não vai aqui criar conceitos, o que é poesia, se poesia é bom. Não, cara, isso é até ridículo a gente querer conceituar. Cada poeta, né, na sua vivência, na sua necessidade existencial, sabe o seu conceito de poesia. Né? Inclusive, há aqueles que digam, eu não sei o que é poesia. E ninguém é necessário saber o que é poesia, mas sim sentir, né? Além do sentir, é mais uma vez a palavra repetitiva que eu sempre falo, a necessidade de materializar. Se você não tem essa necessidade, meu amigo, você não é poeta. Vá fazer outra coisa. Agora você vai, eu sou advogado, eu sou médico, sei o quê. Nas horas vagas eu sou poeta. Mano, eu não acredito em poeta em hora vaga. Pra mim, acredito em poeta que vaga nas horas, brother. Se você diz que é não sei o quê e faz... na hora vaga eu sou poeta, não sei o quê. Mano, você não é poeta, não. Entendeu? Você tá brincando de fazer poema. Talvez os seus versos sejam bons, mas nessa circunstância aí, você tá só o quê? Fazendo poema. E sem poesia. Porque existe diferença entre poema e poesia. Se você não sabe, é bom pesquisar e estudar. Porque ser poeta, meu amigo, não é fácil, não. Beleza? Esse é o recadinho do coração da noite, tá bom? É isso aí. Brunão, fala aí. Eu já falei demais. Imagina só se o modernismo, naquela época, como o modernismo era altamente elitista, imagina se tivesse descoberto a poesia de Gilca Machado, a poesia de Sousandras e a poesia do Pedro Kilkerry, cara. Ainda hoje, eu conheci o Pedro Kilkerry num livro de literatura. E o Sousandras também. E eu falei, cara, na época não tinha estante virtual, né? Sim. E aí eu procurava, assim, aí hoje, infelizmente, não... como o Augusto de Campos, ele está muito mais preocupado em criar uma politização, ele deveria, eu acho, panfletário, cara, tá um chato de galocha, que nem um bando de poeta que fica em cima dele. Prefiro o Bruno Tolentino. Prefiro Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino Bruno Tolentino e o Alexei Bueno também, né? Não, até o Bruno Tolentino do coração. Murilo Mendes. Sim. É isso aí, e o mais louco é que o modernismo, por exemplo, o Lobão até fez um livro, né? Manifesto do Nada na Terra do Nunca, em que ele dá a sua visão subjetiva em torno contra essa malemolência, essa mendicância do Brasil ter conquistado, vamos dizer, sua aura intelectual por uma inteligência que não chegava nos meandros mais populares. Então, tal que em 1922, quando teve o falecimento do
do Lima Barreto, a própria galera lá que conhecia a obra dele lá em São Paulo, não deram nenhum tipo de parecer, entendeu? Certo. E aí, tipo, aí se lá, aí faz aquela visão nacionalista, que vai também agremiar um panfletarismo com o fascismo europeu, aquela coisa toda. Aí começa essa panfletarização idioletal, como dizia o Despin Natari. Aí vai para a década de 30. Aí não, vamos trabalhar agora com... O melhor dos concretistas. Sim, eu concordo. Eu gosto do Décio, cara. Eu adoro Também, o Décio. eu gosto desse. Aquela experiência do Décio, né, que a gente teve lá, né, no cemitério. Foi muito louco aquilo. O Décio é meu contemporâneo aqui de Jundiaí. Massa, cara. Contemporâneo, cara, muito. O Décio é foda. Tanto o Décio, a gente tava conversando também, Matheus, sobre o Alberto Marcicano, cara. Cara, não há mais. Ninguém mais fala nesse cara, velho. A crítica literária, entre aspas, né? O cara não tem mais crítica, cara. Olha, o último da linhagem, que era crítico, que já acabou, foi Antônio Cândido, mano. Depois que Antônio Cândido morreu, se tiver algum crítico, ele tá escondido. Ah, tem um que tá vivo. Marcelo Mirizola, né? Não, que tá vivo. Não, ele é um dos, mas tem o Rogel Samuel, que hoje em dia ele nem tá mais tanto na crítica, mas eu estudei ele na universidade na época que eu fiz letra. Cara, esse cara, pra mim, ele é genial. Ele é da linhagem do Antônio Cândido. E tem um cara daqui de Teresina, cara. Teresina, eu tenho que citar o nome dele. Né? Ele é escritor, é o Gilson Lages Monteiro. Ele, pra mim, ele é um dos críticos da linhagem de Antônio Cândido, sabe? Um cara que faz uma análise do texto, sabe? Como o Antônio Cândido fazia. Ele mesmo se identifica, né, com esse pessoal. Mas aí, no Brasil, em geral, a gente vê, por exemplo, São Paulo mesmo. Eu não consigo identificar crítico literário em São Paulo. Então eu vejo os caras desabafando. Esquece. Desabafar qualquer um faz, né? Aí o cara acha que ser crítico é pegar um livro e dizer aqui, este livro é ruim. Pronto. Este livro é bom. Os booktuber. Aí vem o lance. Não sei se você... Eu gosto de... Cara, eu sou muito inteirado nesse lance de livro, né? Sim. Eu gosto de acompanhar os prêmios, né? Eu gosto de acompanhar o Prêmio Jabuti, quem foram os finalistas, tal, Prêmio Oceanos. Então, o que eu percebo de um tempinho para cá é que o seguinte, teve uma fala sua, Matheus, que você falou em relação à questão da militância, né, essa bobagem toda aí, que o pessoal resolve ficar imerso e utilizar a arte como um artifício para poder levantar bandeiras, né? Porque é o seguinte... Né? Eu não sou contra isso, não. Eu acho até bonito quando o cara é engajado numa causa social e tal. Mas quando você passa a utilizar a arte para esse tipo de coisa aí, mano, aí eu já fico um pé atrás, a arte já não tem mais o sentido artístico, perde a poeticidade. Enfim, né? Aí o que acontece? Você pega esses... São Paulo, né? Que é um eixo ali que está mais concentrado e tal. Você vai analisar a crítica, né? A crítica, e você pega esses concursos literários, né? Esses prêmios literários, os maiores, Jabuti, Oceano e tal. Veja bem, de um tempo para cá, eu venho analisando, se eu tiver louco, não importa, porque eu já sou louco, né? Então, eu venho analisando que todos os livros que foram finalistas, todos, têm o viés panfletário. Todos eles. Eu estou falando isso porque eu leio esses livros, todos esses caras eu compro, pego, todos eles têm um viés panfletário, tá? Então é o seguinte, é complicado, cara, quando você tem modinhas, sabe? Então aí fica aquele lance. Eu não tô falando isso, né, porque eu tô putinho, porque meu livro não fez parte, não é isso não, porque eu nem me inscrevi. Nem me inscrevi nesses prêmios e talvez eu me inscreva, né? Talvez eu me inscreva. Não tô denegrindo aqui o prêmio, eu tô apenas... É uma observação que, cara, se pessoas estão escrevendo, poetas, escritores, estão colocando seus livros lá. Cara, não custa, falam tanto em equidade, em igualdade. Cara, por que não fazem justamente isso, cara? Utilizam esse lance para julgar as obras, a qualidade literária. Aí você vê lá, eu peguei um livro de um poema de um cara, não vou citar o nome dele, o cara só falava, a poesia do cara era tão prosaica que eu nem sabia se aquilo era poema ou se era prosa, mano.
Aí vem os caras, é prosa poética. Gente, pelo amor de Deus, vamos botar o pezinho no lugar e perceber as coisas. O cara só falava só tinha palavra de ordem, tá entendendo? Não tinha poesia. Pô, mano, aí é brincadeira, né, cara? É brincadeira, velho. Enquanto teve gente que foi pra semifinal, os caras deixam o cara ir pra semifinal só pra dar o gostinho. Aí eu fui ver os semifinalistas, o cara com um livro bacana, tá entendendo? Bem escrito, com técnica, com preocupação estética, tá entendendo? Não, se o cara falar hoje de negritude, de comunidade LGBTKYJKWMP, o cara hoje é obrigado a falar disso. Mano, beleza, defenda suas causas, defenda, mas vamos ponderar as coisas também, velho. Ninguém é obrigado a escrever sobre isso, não. Ninguém é obrigado. Eu, pelo menos, eu escrevo sobre isso, não. Não escrevo, não é porque eu não quero, não. É porque a minha necessidade, tô falando, é necessidade existencial, não necessita. Quem necessita, beleza. Mas pegar isso e escrever como uma forma de bandeira, tá entendendo? Achando que tá lacrando, pra mim lacrador tudo é pau no cu, tudinho. Tá entendendo? Esse negócio de lacração, esses caras só inventam moda, cara. Lacração, é cancelamento. Nós vivemos, sabe o quê? É a era dos bobinhos, tá entendendo? A era dos ressentidos. A revolução dos idiotas. É isso aí. Exato. Tá entendendo? Esse é o problema. Então, gente, curadoria desses prêmios, vamos olhar com mais cautela aí as coisas, vamos ver técnica, vamos ver preocupação estética. Pelo amor de Deus, cara. Voltar para os se é que clássicos. Deus existe. Pois é, cara, mas se tem gente aí, eu tava vendo post agora aqui de gente falando, quando eu leio o clássico, eu fico assim, aí mostra a cara de cu. Aí, vamos ler os nossos contemporâneos. Vamos ler os nossos contemporâneos, mas aqueles realmente que têm compromisso com a arte. Tá entendendo? E temos uma problemática aqui gigantesca. Como é que vamos apresentar, como é que um adolescente, um jovem vai se interessar por poesia se ele não consegue interpretar um pequeno texto de 5 linhas, que ele não tem capacidade, se não tem, o imaginário dele já está todo corrompido, quando não feito, já o que tem já veio exatamente. Corrompido. Como mostrar a poesia? Aí vem aquele lance, né, do haikai, né, Bruno? O Matheus falou aí. Hoje todo mundo é haikaísta. O cara nunca leu uma linha de Bachô. Nunca vi. Eu vou ser sincero aqui. Ele Itaipu, né? Nem Itaipu, cara. Não, eu falei Bachô porque o Bachô é o mais pop aí. Sim. Entendeu? Aí o tem. Itaipu também. Pois é. Aí o que vem o lance? Aí tem o lance da galera. Eu sou haikaísta. Aí bota lá 3 versinhos, ainda rimando. Pô, o cara nem estudou a fundo haikai. Nem existe haikai brasileiro, pô. Existe uma adaptação, são tercetos. O Guilherme de Almeida, acho que foi um dos introdutores, né? Exatamente, Guilherme de Almeida. Então o cara vem dizer que faz haikai. Eu não sei se vocês conhecem o Paulo Franchetti. Ele é um crítico também literário, ele é escritor. Eu já ouvi falar. Ele trabalha muito essa questão do haikai. Paulo Franchetti, eu acho que ele é de São Paulo. Li algumas coisas dele. Então, quando eu li Paulo Franchetti, eu estava começando a fazer um livro de haikais. Cara, tá com 30 anos que eu não consigo concluir um livro de haikai. Porque haikai é tão difícil. Tão difícil que é um instante, mano. É a captação do instante. Né? Você pega um aqui. koan, né? Cara, exatamente. Eu vou chegar e fazer aqui. A cerveja é muito gelada. Desce na goela. Que maravilha. A cerveja danada. Por favor, mano. Por favor, vá tomar no... Rapaz, cara, o foda é vocês comentando sobre isso. Aqui em Teresina teve uma época, nessa história de descognição. Porque aqui, assim, a literatura piauiense sempre foi motivo de chacota para a própria sociedade piauiense. Por quê? Os jornais... sempre, antigamente se tinha esse debate literário, aquela coisa toda, Jonatas Batista, Alcides Freitas, aquela galera toda. Só que de um tempo pra cá, o Cleiton até vai lembrar, teve uma época que o professor Cineas Santos tentou firmar uma parceria com as escolas para que se pudesse criar uma veleidade em torno das leituras de literatura piauiense. O Cineas é um mecenas aqui, viu, velho? O Cineas, a gente tira o chapéu pro Cineas porque é um cara que fomenta a mesma cultura aqui, sabe? Ele é um dos caras que... Aqui, é o seguinte, quem tem divergência com ele, porque diz que ele é muito chato, né? Mas ele tem motivos pra chatice dele, né? Eu vejo ele como um dos caras que, que fomenta muito aqui, velho.
E Bruno, na época da biblioteca, da livraria Corisco dele, né? Da época, cara, ele fomentou cada projeto aqui, cara, de lançamento de livros, sabe? Então ele é um cara que ainda tá ativo, sabe? Então, assim, aqui a gente não tem Jogo de interesse. de nada, não, cara. Então, só um parênteses aí, a live está já finalizando. Que a gente finaliza e retorna, ou a gente já dá por encerrado? Porque o papo vai indo, né? Cara, eu acho que a gente... Eu acho que já tem mais de uma hora, a gente já fez uma live mais de uma hora. Mas a gente pode fazer o seguinte, cara, a gente pode finalizar e marcar uma outra, velho. Sim, parte 2, cara, porque a conversa vai longe. Acho que tem muito ainda para se falar. Tem. A gente aqui só, na verdade, só fez o quê? Uma introdução. Uma introdução, uma introdução, entendeu? Uma introdução. Então, eu acho interessante esse formato de uma hora mesmo, para poder não ficar também muito... Muita coisa. A gente conclui o quê? Cada um com um texto? Então, pode ser. Vai, começa com o Brunão. Minha vez agora. Vai lá, boicotado. Bostatado. Extinção, é um texto inédito. Extinção. O sol apunhala a pele amarela, que solta um grito esbaforido. O capim no chão brota como ferrugem. Aquela boca esbranquiçada saliva para nenhuma opinião. É isso aí. É o que acontece, né? É o que acontece. Quem entendeu as metáforas aí, né? Foi direto na goela. Bom. Valeu, Bruno. Valeu. Pessoal, vamos finalizar então? Um abraço aí, agradecendo a todos que participaram, que estiveram presentes aqui. E então a gente vai continuar aí, quem sabe em breve, de repente aí voltando com essa temática para explorar mais isso. E vou deixar também a live de hoje no YouTube, no meu canal. Então é isso. Eu agradeço a todos, ao Francisco, ao Bruno, e vamos continuar aí com o bate-papo. Um abraço a todos. Valeu, Matheus. Valeu, Bruno. Obrigado a todos que participaram aí. Poesia sempre. Saravá. Saravá. Falou. PPO.